Em Belfor Roxo, Manuel Jacinto Coelho mandou construir, seguindo orientação superior, o Palácio Racional, um palácio de arquitetura neoclássica com amplo átrio, sustentado por colunas e pórticos, relembrando a nobreza da Grécia Antiga. Foi nesse Palácio Racional em Belfor Roxo, na Rua Áurea, onde foram ditados os primeiros livros da obra básica de cultura racional, Universo em Desencanto. Este casarão é considerado uma obra neoclássica patrimônio cultural do Rio de Janeiro e do mundo. Os anos de 1950 ficaram conhecidos como os Anos Dourados. É uma década de revoluções tecnológicas com evidentes implicações sociais, especialmente quando consideramos o ponto de vista comunicacional, pois é nesse período que as propagandas invadem a rádio e a recém-chegada televisão. No Brasil, em setembro de 1950, é inaugurada a TV Tupi, o primeiro canal de televisão da América Latina. Já o cinema, seguindo o modelo norte-americano, difunde a moda do garoto rebelde, representada por James Dean. Os filmes mais populares são Cinderela, 1950, e Peter Pan, 1953. Agora, o padrão de beleza a ser alcançado é o de Brigitte Bardot, até 1957. Note que a mulher está cada vez mais independente, mas além de bela e bem cuidada, ela ainda acumula a função de dona de casa, esposa e mãe. Com o fim da escassez do pós-guerra, a beleza pôde ser considerada um tema importante pela indústria. Assim, era tempo de cuidar da aparência de modo sofisticado. Sem espanto, será durante os anos 50 que a alta costura e a indústria de cosmético irão se desenvolver sem precedentes. No esporte, o Uruguai é campeão mundial de futebol pela segunda vez, em 1950. Em 1954, a Alemanha Ocidental ganha o troféu mundial pela primeira vez. Em 1958, é a vez da seleção brasileira conquistar o seu primeiro título, na Suécia. A seleção brasileira, treinada por Vicente Feola, desbancou os donos da casa na final por 5-2, com gols de Vavá, Pelé 2 vezes e Zagallo. A corrida espacial é um verdadeiro símbolo do cabo de guerra entre os Estados Unidos e a então União Soviética pela liderança na exploração do espaço. Enquanto isso, o conhecimento racional era divulgado pelos estudantes pioneiros da década de 1950. Além disso, a propaganda dos habitantes do mundo racional, que são esses corpos luminosos que aparecem no firmamento, habitantes do mundo racional, anunciando a fase racional na Terra, ou a fase do terceiro milênio, e puseram o nome dos habitantes do mundo racional de discos voadores, e assim criaram uma grande confusão, por desconhecerem quem são esses corpos luminosos que aparecem no firmamento, fazendo acrobacias de uma infinidade de modos e maneiras, de todos os tamanhos e de cores diferentes, para chamar a atenção da humanidade. Hoje estão vendo e sabendo que o Sr. Manuel chamou a atenção de todos, de todas as formas e maneiras, tanto no firmamento quanto na Terra, através da obra Universo em Desencanto e da frequente aparição dos habitantes do mundo racional. Finalmente, é nessa década que surge o rock and roll nos Estados Unidos. A repercussão mundial esteve nas vozes de cantores como Elvis Presley, que começa a fazer sucesso em 1956, e outros como Chuck Berry, Chubby Checker e Bill Haley. Os jovens começaram a imitar James Dean e sua juventude transviada. As roupas mais utilizadas eram as jaquetas de couro e calça comprida. Na música, os moderninhos dançavam o rock and roll e o twist, com seus topetes caídos na testa. O evento marcante é a criação da empresa estatal Petrobras, em 1953, ainda no período Vargas. Getúlio Vargas apresentou o projeto da criação da Petrobras em 6 de dezembro de 1951. O petróleo é nosso. Uma frase que se tornou famosa ao ser pronunciada pelo então presidente da República Getúlio Vargas.
É também uma era de busca por capitais estrangeiros, quando as multinacionais irão espalhar sua cadeia produtiva pelo mundo e pelo Brasil. Neste período, vieram as definições de países desenvolvidos, chamados de nações do primeiro mundo, e os países de terceiro mundo, mais pobres e subdesenvolvidos. O Brasil estava neste segundo bloco, e o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek não conseguiu tirá-lo desta incômoda posição. A política nos anos de 1950 fica marcada pelos conflitos entre os blocos capitalista e socialista. O senhor Manuel, através da escrituração racional, advertia e esclarecia. O mundo atravessa horas difíceis, e a causa de tudo isto é uma mudança natural de fase natural da natureza. Terminou a fase do pensamento. Terminou a função do pensamento. Hoje, para solucionar todos esses males que estão destruindo a humanidade, todos têm que desenvolver o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. 306 volume do Histórico, da obra Universo em Desencanto. Os livros Universo em Desencanto, denominados amarelões, estavam prontos, de forma discreta e simples, ao alcance de poucos no estado do Rio de Janeiro. O senhor Manuel Jacinto Coelho aguardava pacientemente que os leitores da época sentissem as mensagens do racional superior e divulgassem estas verdades. Os que na época leram e estudaram os amarelões vibraram de alegria e sentiram as verdades neles contidos.